E agora solicitar a participação do professor Milton de Arruda Martins. O professor Milton também tem uma formação em clínica médica, então nós estamos com dois grandes clínicos na nossa sala hoje de debate. É professor titular de clínica médica e coordenador do curso de medicina da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo. É diretor do Serviço de Clínica Geral do Hospital de Clínicas da USP. É o coordenador do Sistema de Acreditação de Escolas Médicas e o crédito que nós consideramos hoje muito relevante para ele estar aqui conosco é que o professor Milton é ex-presidente da ABEM, na gestão 2004 a 2008. Não sabe muito bem de onde estamos falando. Professor Milton, a palavra está com você. Cumprimento a todos, agradeço muito ao convite da diretoria da ABEM, estou muito feliz de estar aqui, agradeço à professora Denise, agradeço a toda a diretoria da ABEM, o professor Júlio fez uma ótima apresentação, facilitou muito o que eu vou falar a seguir, a minha apresentação vai ser complementar à dele, e eu presto inicialmente minha homenagem a todos os profissionais de saúde que estão na linha de frente, e que muitos ficaram doentes, muitos faleceram, e nós e toda a população brasileira é muito grata a eles. O que nós devemos aprender? A primeira pergunta que eu me fiz ao preparar essa apresentação é: nós quem? Nós não somos apenas docentes ou estudantes, nós somos cidadãos do mundo, cidadãos do nosso país, temos familiares, temos amigos, somos profissionais de saúde, docentes e discentes. Essa pandemia atingiu nossas vidas de forma radical, em todos os aspectos. Discutir o que devemos aprender tem que levar em conta nossas vidas em todos os seus aspectos. E todos esses aspectos são importantes de serem discutidos dentro da escola médica, com docentes, discentes e com toda a comunidade que trabalha no ensino superior. Todos nós estamos refletindo sobre nossas vidas e nosso futuro. Eu vou lembrar apenas alguns aspectos das nossas preocupações com o presente e com o futuro. Eu peço desculpas para as pessoas que já fazem essas reflexões há muito tempo, muito antes da pandemia, mas devemos aproveitar as oportunidades para aprofundar essa conversa. Eu vou falar rapidamente de alguns aspectos. Eu selecionei 13 aspectos que eu trouxe para a gente refletir. O primeiro aspecto é que nós temos que parar a agressão ao meio ambiente. E a humanidade tem que assumir um desenvolvimento sustentável. Isso tem que ir para dentro da escola médica. O Leonardo Boff insiste que a Terra é um organismo vivo, cada vez mais agredido. Destruição das florestas, poluição do ar e das fontes de água, emissão de gases que provocam o efeito estufa, aquecimento global. É inegável que essa pandemia tem relação em sua origem com o meio ambiente, florestas e animais selvagens. O caso de todas as últimas epidemias também é esse. Mesmo a nossa última epidemia, que foi a epidemia de febre amarela, também ilustra esse fato. Temos que partir para um desenvolvimento sustentável e a escola médica tem que participar dessa discussão. Em segundo lugar, eu gostaria de lembrar as fronteiras do mundo cada vez mais fluidas. O mundo está cada vez mais conectado. As soluções têm que ser globais. As fronteiras foram fechadas, mas o SARS-CoV-2 passou de um país para outro. Minha terceira reflexão é que, nos últimos anos, tem havido um crescimento no número de pessoas que adota posições dogmáticas, ligadas a fanatismo religioso, político ou educacional. Tudo que não confirma suas convicções é rejeitado. Nessa pandemia,
isso também ficou evidente. Uma parcela de líderes e da população mundial rejeitando o conhecimento científico. Surgiu claramente a importância do conhecimento científico. Os governantes mais lúcidos o tempo todo dizem à população que temos que seguir os pesquisadores e os profissionais de saúde. E é uma lição para todos nós, como não perder de vista a importância de buscar a verdade, de buscar ver o mundo da forma mais clara possível, buscar as evidências científicas, ficarmos felizes quando alguém nos convence que estamos equivocados, que mostra uma outra realidade. Essa é uma das grandes qualidades do cientista e do profissional de saúde também. Minha quarta reflexão. Como profissionais de saúde, nós devemos aprender mais a entender por que muitas pessoas confiam pouco na ciência e criar estratégias de estabelecer o diálogo. Como explicar a nossos pacientes e à sociedade que não há evidências científicas para determinados tratamentos e, por isso, eles não devem ser adotados? As habilidades de comunicação passam a ser cada vez mais importantes. A pandemia não é democrática. Não existe nada de democrático na pandemia de Covid-19. Ela atinge com maior frequência e gravidade os mais vulneráveis. Atingiu os mais idosos, os mais pobres, as regiões do país com menos recursos de saúde, só para dar alguns exemplos. Mais uma vez, ela traz uma lição que é muito antiga: a necessidade de valorizar os direitos humanos e reduzir as desigualdades. A sociedade tem que voltar a priorizar os direitos sociais e a equidade. A sociedade tem que associar a liberdade, a justiça e a igualdade. A minha sexta reflexão é como o Sistema Único de Saúde é fundamental para todos os brasileiros. Como o SUS é importante. A importância dos sistemas de saúde universais no combate à pandemia ficou evidente. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, mas que não tem um sistema de saúde universal, mostrou a sua fraqueza, sendo disparado o país com o maior número de mortos pela Covid-19. No Brasil, toda a liderança no esforço e na prevenção, no esforço de prevenção e no cuidado às pessoas com Covid-19 foi público. Ele foi do SUS, com hospitais públicos e os hospitais não lucrativos na liderança. E o sistema privado em um papel bem complementar. Toda a imprensa falava do SUS, falava da rede de cuidados, falava da atenção primária, secundária e terciária, falava das unidades básicas, falava das UTIs. O SUS passou a voltar a estar na ordem do dia, como um sistema fundamental para todos os brasileiros. Minha sétima reflexão, que eu penso em a gente refletir e pensar a reaprender ou aprender mais. O trabalho em equipe de saúde como fundamental no cuidado. Eu nunca vi a equipe de saúde ser tão valorizada e tão homenageada por todos. Em especial, médicos e enfermeiros, mas todos da equipe de saúde. Muitas vezes se falando do profissional da limpeza, do motorista da ambulância, do recepcionista do hospital, enfim, toda a equipe de saúde. Todas as pessoas dependendo de nós. É uma lição. Nós temos que voltar a valorizar, ou valorizar mais, o ensino interprofissional e o trabalho em equipe. Essa é uma lição da Covid. Nós temos que sair dela
valorizando muito mais o ensino interprofissional e o trabalho em equipe. Minha 8ª reflexão. A necessidade que nós tivemos de passar do ensino presencial para o ensino remoto rapidamente nos fez refletir em algumas questões. Uma delas é que nós tivemos que voltar a pensar no que é essencial para a formação de um médico geral. Ao adaptar a formação presencial ao ensino remoto, com todas as dificuldades, nós precisamos escolher o que é essencial para a formação dos estudantes, para fugir do excesso de conteúdo, que já é um problema no ensino presencial e se torna um problema mais importante quando o estudante está tendo que participar exclusivamente do ensino remoto. Minha 9ª reflexão. Voltar a aprender ou insistir em repensar nossa prática docente. Na minha instituição, na Faculdade de Medicina da USP, nunca tantos docentes participaram de oficinas de desenvolvimento docentes. Nós tivemos que repensar nossa prática educacional rapidamente. Precisamos de iniciativa, criatividade, flexibilidade. No nosso Centro de Desenvolvimento de Educação Médica, né, houve uma busca muito maior por parte de docentes de ajuda para repensar sua prática, para aprender técnicas de educação não presencial, para pensarem na avaliação dos estudantes, no suporte aos estudantes. Então, nós tivemos que repensar nossa prática. Um desafio para o futuro, ficar sempre repensando a nossa prática, sempre aprendendo coisas novas. Minha 10ª reflexão. Reaprender ou aprender mais a dialogar e negociar permanentemente com os estudantes. A adaptação para o ensino remoto, em muitas situações, aproximou mais os estudantes e professores. Houve necessidade de uma parceria, houve necessidade de um feedback recíproco. Houve um maior reconhecimento por parte dos estudantes do esforço docente na manutenção das atividades educacionais. E essa manutenção das atividades educacionais à distância aumentou a sensação de pertencimento da comunidade acadêmica como um todo. Minha 11ª reflexão. Nós perdemos o medo da educação não presencial. É claro que medicina nunca vai poder ser um curso à distância, é claro, mas nós aprendemos que muitas das atividades podem ser desenvolvidas de forma não presencial. Nossos cursos podem sair diferentes e melhores da pandemia. Minha 12ª reflexão. Nós precisamos incluir de uma forma mais profunda na vida acadêmica os estudantes com maior vulnerabilidade. Ao ter que passar para o ensino remoto, isso ficou evidente. Falta de computadores, dificuldade de conectividade, falta de espaço para estudar, distância dos recursos para alimentação. Na nossa instituição, nós paramos 15 dias com tudo, até a gente fazer um levantamento de todos os estudantes que não tinham computador, todos os estudantes que não tinham acesso à internet. A nossa instituição emprestou computadores, comprou kits de acesso à internet antes de iniciar as atividades de ensino remoto, para que todos pudessem ter iguais condições de participar. Nós precisamos pensar em incluir de uma forma mais profunda, mais definitiva, aqueles estudantes com maior vulnerabilidade financeira, que hoje fazem parte da nossa comunidade, e isso é muito, muito bom. Minha 13ª reflexão. Se a formação deve ser para atender às necessidades da sociedade, participar
do cuidado às pessoas na pandemia de Covid-19, na minha opinião, está tendo um papel importante no aprimoramento da formação profissional. Desde o início da pandemia, eu sempre fui uma pessoa que defendeu que sempre que os estudantes pudessem, eles deveriam se envolver no cuidado às pessoas com Covid-19 ou com suspeita de Covid-19. É claro que com equipamentos de proteção individual, é claro que com treinamento, é claro que com supervisão. E agora, 2 meses depois, eu tenho certeza que os estudantes que se envolveram no cuidado, além de ter muitas histórias para contar, eles certamente serão melhores médicos. Participar desse esforço coletivo de cuidar da sociedade, né, forma melhores médicos. E eu queria concluir dizendo que resiliência, humildade, paciência, criatividade, flexibilidade e esperança são palavras que devem ser mais incorporadas à nossa prática diária, como pessoas, como docentes e como estudantes. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigado, professor Milton. Em nome da diretoria da ABEM, eu agradeço a disponibilidade, a generosidade de vocês, professor Júlio, professor Milton, em compartilhar tanto as reflexões quanto os já aprendizados desse período, né? Nesse momento, nós temos 238 pessoas assistindo a nossa live, interessadas em dialogar a partir de agora com vocês. E eu lembro aqueles que estão assistindo para não esquecerem de fazer o check-in na página da ABEM. Como quem está na mediação tem sempre um privilégio de começar a organização das perguntas, eu queria destacar algumas coisas e encaminhar uma pergunta para professor Júlio e professor Milton pensarem conosco, né? Primeiro, né, da grande satisfação de pensar no nosso meio ambiente como um tema, um conteúdo, uma competência, né, a ser desenvolvida, né, o cuidado ao meio ambiente, lembrando que hoje é o dia do meio ambiente, né? Então, essa memória de que precisamos cuidar do lugar onde a gente vive, para que a gente tenha perspectivas de viver melhor, é muito importante. E, nesse sentido, cuidar do lugar em que vivemos, para que a gente tenha perspectiva de viver melhor, os cenários de prática, os ambientes onde nossos alunos aprendem, né? E onde estamos no cotidiano ensinando, em geral, são ambientes que, muitas das vezes, não têm uma relação direta com a unidade acadêmica, né? Em muitos casos, a gente está na rede de serviço, e a gente disse que o SUS é estratégico e foi, de forma potente, reconhecido nesse momento como um dos recursos de resposta mais organizada em relação à epidemia. Então, a primeira questão que eu queria que a gente pudesse pensar juntos é, nesse âmbito da gestão da escola médica, da gestão no perfil do egresso, que oportunidades de atuação esse nosso aluno teria? Como é que a gente pode fazer uma releitura do projeto pedagógico dos cursos, valorizando o ensino da gestão, mas uma gestão comprometida com as necessidades de saúde da população, comprometida com os cenários de atuação da formação desse egresso e futuros, né, na sua prática profissional? Como é que a gente consegue, então, que faça sentido o ensino
a aprendizagem relacionada à gestão das práticas educativas, à gestão das práticas assistenciais. Como é que a gente liga essa temática dentro dos nossos currículos? Que sugestões, que experiências uma universidade mais jovem e uma universidade tradicional, de muita experiência, podem trazer para nós nesse momento. Então, deixo com vocês quem começa primeiro, mas trago aqui essa primeira reflexão. Então, tá bem, obrigado. Parabéns, professor Milton, aí pela sua reflexão aí, e acho que somos 100% concordantes com os seus itens. Dá a impressão que a gente até tinha combinado as falas, porque realmente